Queridos, nos domingos deste mês de outubro pela manhã, o mês das crianças, como costumamos lembrar, pela manhã temos refletido sobre as lições que a palavra de Deus nos ensina através das crianças para as nossas vidas. E nas noites deste mês de outubro, nós começamos a refletir sobre a carta aos Hebreus. Uma carta que por muito tempo foi tida como escrita por Paulo. Embora não exista na carta a autoria especificamente de Paulo, como em outras cartas do Novo Testamento, mas por muito tempo se entendeu assim, até porque boa parte ou dos escritos, das cartas do Novo Testamento foram escritas por Paulo. Mas o conteúdo é um conteúdo um pouco diferente das cartas de Paulo. A carta aos Hebreus utiliza muito fortemente a tradição e a cultura judaica. Talvez por isso, muitos de nós, ao ler a carta aos Hebreus, especialmente quando lemos naquele português mais clássico, de João Ferreira de Almeida, aquele português que a gente já não usa no dia a dia, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, que fica bonito, né? A gente fala um português imponente, mas que quando a gente vai conversar em casa, vós, o que é isso? Os avós? Vovô e vovó? Porque vós, ninguém mais usa. E aí quando a gente vai para a carta aos Hebreus, acaba acontecendo uma situação que é a gente não entender, primeiro, o português. Segundo, porque trata muito da cultura judaica. Muitos dos simbolismos, muitos dos termos, eles estão relacionados à cultura dos judeus. Por exemplo, quando se fala de sacerdote. Hoje, se você conversar com algum amigo seu do trabalho e for perguntar sobre sacerdote, eu fiz esse trabalho com os professores. Nós temos na terça-feira uma classe especial, onde a gente estuda junto com os professores da escola bíblica. Afinal de contas, o professor também precisa estar estudando, não é? E como nos domingos eles estão engajados nas classes, nas terças-feiras a gente se reúne para estudar, mas é um curso aberto. Qualquer membro da igreja pode participar, terças-feiras às 21h15. A gente se reúne online pelo Google Meet. E ali eu fiz uma tarefa, certa vez, em uma das nossas aulas, e pedi que alguns fossem amigos do trabalho, da vizinhança ou da família, e um deles que não fosse crente, fizesse determinada pergunta, se não me falha a memória, em alguma delas tinha alguma coisa sobre sacerdote, e o sacerdócio, né? O Paulo PC está me lembrando ali, sobre sacerdócio universal. Você já ouviu isso? O que isso diz respeito? E foi interessante porque uma das respostas foi, o sacerdote é o padre, aquele cara que veste, né, a batina, veste aquele vestidão, né, grandão, porque não faz parte da nossa cultura a ideia de sacerdote. Ter um sacerdote. Alguns mais antigos, em termos de vida cristã, de membros de igreja, talvez tenham mais familiaridade, primeiro por causa do longo tempo de vida cristã, e segundo porque mais antigamente a ideia do sacerdote da igreja católica, era assim que era chamado, o padre como sacerdote da igreja. E aí, eu já não sou mais católico, eu sou evangélico, então o sacerdote da igreja evangélica é o pastor. E essa ideia ficou muitas vezes impregnado, associando o sacerdote com a figura de um líder religioso. Mas, na real, já não faz mais tão parte do nosso dia a dia. E aí, quando vai falar de tabernáculo, vai falar de sacrifícios, aí a gente vai lendo a carta aos Hebreus e vai lendo porque eu tenho que marcar lá no meu plano de que eu li para chegar no final. Primeiro, alguns para não perder, como chama aquela contagem do aplicativo de leitura da Bíblia? Você vai lendo e vai marcando, e alguns não gostam de perder aquela marcação todo dia. A perseverança. Aí, para não perder a perseverança do aplicativo, dizendo, eu li, aí você leu lá, ou ouviu o aplicativo, beleza, mas entender mesmo a carta aos Hebreus não é a mesma coisa de ler uma carta, por exemplo, carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, aos Colossenses, porque a linguagem é diferente. Então, o que a gente tem procurado fazer nesses domingos?
a gente tem procurado ouvir algumas instruções que foi dada à igreja espalhada, a igreja de origem judaica, ou seja, aqueles judeus que ouviram sobre Jesus e reconheceram Jesus como o Messias prometido. Afinal de contas, a promessa de um Messias, a promessa de que o Cristo viria, o menino haveria de nascer da virgem, o governo estaria sobre os seus ombros, essa promessa que a gente lê em Isaías, ela já estava, ela faz parte da cultura histórica do povo de Israel, do povo judeu. E muitos então que viram Jesus, que ouviram Jesus, que ouviram os apóstolos, testemunhas oculares, as pessoas que andaram com Jesus e que eram de origem judaica, quando ouviam o testemunho deles e liam, por exemplo, o Evangelho de Mateus, você que já leu o Evangelho de Mateus, você vai perceber isso. Muitas vezes Mateus diz, isso aconteceu para que se cumprisse o que o profeta disse. Mateus está escrevendo para uma comunidade de origem judaica, que conhece as promessas, conhece Isaías, Jeremias, Ezequiel, os textos que estão aí na nossa Bíblia no Antigo Testamento, mas que agora olha para Jesus e diz, ele era o prometido. E eu reconheço que ele é o Messias. E há um grande número de judeus, nos tempos do primeiro século, que se rendem a Cristo como aquele que cumpre e cumpriu as promessas de Deus da vinda do Messias. A esses, a carta aos Hebreus parece ter sido destinada a uma igreja ou a cristãos de origem judaica espalhados pelo Império Romano. Carta aos Hebreus. Mas uma carta que fala sobre Jesus. Uma carta que instrui, agora não porque eles são judeus, mas porque eles são cristãos. Não por causa da sua origem, mas por causa da sua nova identidade. E é isso que essa carta tem tudo a ver comigo e com você. Porque num primeiro momento, numa primeira reflexão, a percepção que a gente precisa ter então é de que eu e você, alguém aqui é judeu, de origem judaica? Não. Brasileiros? Temos brasileiros aí? Tem algum brasileiro aí, gente? Levanta a mão brasileiro aí. Opa, aí eu não posso perder a chance, né? Tem algum inglês aí? Opa, temos um inglês ali atrás. Não podia perder a chance, né? A grande verdade, a grande alegria para a gente, a grande boa notícia para a gente nessa noite, é de que eu e você não somos judeus, mas a carta não foi escrita para judeus, a carta foi escrita para aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus, apesar da sua origem ser judaica. Apesar de sermos brasileiros ou ingleses, Deus tem instruções, Deus tem sua palavra para a gente, independente das nossas origens. E é isso que nos identifica nessa noite, na possibilidade de ler na carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 1, lemos o seguinte, Hebreus 4, 1. Assim, uma vez que permanece a promessa que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou. Porque essas boas novas também nos foram anunciadas, como a eles, mas a mensagem de nada lhes valeu, pois não a receberam com fé e não se uniram àqueles que ouviram. Meu desafio nessa noite é partindo da verdade, partindo do princípio bíblico, de que o descanso em Deus é uma certeza. Eu quero perguntar a você nessa noite, você está certo do descanso de Deus? Ou de descansar com Deus? Você está certo que irá descansar com Deus? Porque o descanso é certo. O autor de Hebreus está chamando a atenção para alguns que historicamente haviam conhecido a Deus.
historicamente haviam conhecido os feitos de Deus, que em sua história poderiam, como dizemos um bom português, jurar de pé junto, de que Deus fez maravilhas, Deus fez milagres, Deus é verdadeiro. Gente que não apenas afirmava isso, mas que defendia isso, que podia olhar para a história e, de maneira inequívoca, afirmar há um Deus no céu. Mas que, apesar de todo esse conhecimento, preferiram outros caminhos, preferiram fazer escolhas que não levavam em consideração este Deus. Por isso o autor diz: uma vez que permanece a promessa de Deus que entraremos no descanso dele, devemos ter cuidado para que nenhum de nós pense que falhou. Essas boas novas também foram anunciadas a nós, assim como a eles. Mas a mensagem de nada valeu para eles, pois eles não a receberam com fé, e não se uniram àqueles que ouviram. O descanso é certo. Você está certo disso? Primeiro aspecto a pensar nessa noite é de que eu e você não podemos esquecer, e é isso que o autor de Hebreus vai dizer aqui, todo o capítulo 4, que tem um pouco de dificuldade por causa da linguagem, mas em todo o tempo ele vai lembrar algo que talvez seja mais fácil para a gente entender. Quando você lê Gênesis no capítulo 1, e a gente lembra que ali está a descrição da criação de todas as coisas. E você vai lembrar que no primeiro relato da criação, Deus então vai dia após dia criando todas as coisas. E é interessante porque no final de cada dia, a gente vai lendo, e assim foi a manhã e a tarde do primeiro dia, o dia e a noite do primeiro dia. E viu Deus que isso era bom. E a gente vai lendo, e quando termina o sexto dia, quando Deus então cria a humanidade, ele diz, e Deus viu que isso era muito bom, então, no sétimo dia, Deus descansou. Nesse sentido, a Bíblia vai nos lembrar nessa noite, de que a promessa que entraremos no descanso de Deus, ela é verdadeira. Ela é mais uma das promessas de Deus. E não faltam autores, escritores bíblicos de diferentes épocas, em diferentes livros, que confirmam que Deus não é apenas um Deus que promete, mas é o Deus que cumpre as suas promessas. Todas as promessas de Deus são cumpridas. Deus não é homem para que minta. Então, eu e você precisamos ter certeza de que o descanso, Deus criou todas as coisas e criou um dia para o descanso. Mas mais do que criar um dia para o descanso, e é por isso que na nossa cultura, a gente então tem 6 dias de trabalho e 1 de descanso. A cultura ocidental, e vale a pena você pesquisar a respeito da Inglaterra, antes e depois de John Wesley. John Wesley é um dos homens que Deus levanta na história para dividir, para mudar os rumos da história. Muitas das leis trabalhistas que nós temos hoje, elas vêm desse reformador, vêm deste que olha para a sua realidade e diz, não, Deus criou todas as coisas, inclusive o dia do descanso. As pessoas não podem continuar trabalhando 14 horas por dia, 7 dias na semana. Essa mudança vai acontecer a partir de uma leitura da Bíblia e que é aplicada no dia a dia. Pois bem, não apenas o princípio
do dia do descanso está estabelecido nas Escrituras, nós temos aqui o princípio de que Deus criou e prometeu que aqueles que crerem nele, lhe forem fiéis, esses entrarão no descanso. Essa é uma expressão usada por Jesus. Mateus capítulo 25, quando Jesus faz o tão conhecido sermão profético dele, ou seja, quando Jesus anuncia o fim de todas as coisas, ele vai dizer isso. Àqueles que foi colocado à direita, ele vai dizer: vinde bendito do meu Pai, entra no descanso do seu Senhor. Uma promessa feita por Deus. E é isso que a Bíblia nessa noite está nos lembrando, como lembrou através do escritor, enviando uma carta aos cristãos de origem judaica, espalhados pelo Império Romano, lembrando a eles de que, apesar da labuta, apesar da luta dos 6 dias, apesar da luta dos dias, Deus criou o descanso. Não apenas o dia do descanso, mas assim como a nossa vida é uma vida de lutas, uma vida de batalhas, e nós enfrentamos sofrimentos. Deus prometeu descanso. Eu quero convidar você a trazer isso de volta à sua memória. Porque às vezes, nós diante das lutas do dia a dia, e muitas vezes quando a gente, já no primeiro dia da luta intensa, a gente dobra o joelho e pede: Senhor, tem misericórdia, livra o teu servo, livra a tua serva, e você dorme, no dia seguinte você espera que vão ser dias melhores, aí a coisa parece que piora. Aí vem o segundo dia: meu Deus, hoje foi pior do que ontem, Senhor, acho que eu tenho que orar mais. Aí você ora mais naquela segunda noite, e você pede a Deus um milagre, e aí vem o terceiro dia, e parece que a coisa, quanto mais você ora, lembra desse ditado? Quanto mais eu oro, mais assombração aparece. É isso mesmo? E aí chega o terceira noite, e você já não sabe se você ora, você já fica com medo de orar, né? Cara, eu orei as últimas 2 noites, o negócio piorou, eu vou orar de novo amanhã. Aí você não ora, aí vem o quarto dia, cara, aí o negócio deve ser culpa minha, porque eu não orei. E a gente começa a entrar numa crise, e o pior desse tipo de situação é que parece que ela não passa. A palavra de Deus para a gente nessa noite é nos lembrar de que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem no amanhecer. Deus prometeu descanso eterno. Deus prometeu aliviar o nosso fardo. Jesus disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. O meu fardo é leve. Eu darei a vocês, darei descanso para as vossas almas. Darei descanso para vocês. Se vocês me procurarem, se vocês me buscarem. Então a gente precisa trazer a nossa memória nessa noite, para entendermos que no meio das lutas, no meio do vale, no meio das sombras, né, do vale da sombra da morte, Ele é conosco, porque esse é o nosso Deus, o Deus que prometeu descanso, descanso momentâneo da semana, e a gente precisa atentar para isso. Quando a gente esquece do 7º dia, a gente esquece do dia do descanso, do sabá. Quando a gente esquece isso, a conta chega. A conta chega. E não é o boleto, não. Normalmente ela chega com problemas de saúde. Normalmente ela chega com problemas emocionais, com problemas relacionais. Que você pode estar com dinheiro, a conta cheia de dinheiro, e muitas vezes ela não resolve. Ou entra e sai. Você tem que gastar com tanto remédio, com tanta fisioterapia, com psicologia, com uma série de coisas, porque você não obedeceu o descanso. Não foi um mordomo fiel,
o fiel administrador dos bens do seu Senhor, a sua saúde, no seu trabalho. Isso é verdade. Deus prometeu o descanso, o alívio no meio do vale da sombra da morte. O alívio para aqueles que colocam sobre ele o peso, o fardo, e recebem dele o seu alívio. Mas Deus prometeu descanso eterno. Sabermos que apesar de vivermos neste mundo, de vivermos nesta vida, inúmeras lutas, a vida nem sempre é justa, Deus disse: vocês estarão comigo lá no paraíso. Vocês estarão comigo no descanso. Jesus olha para os discípulos e diz: não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. Então o autor de Hebreus está nos lembrando nessa noite que o nosso Deus é o Deus que prometeu descanso. Não apenas um descanso eterno e futuro, mas um descanso presente, no meio da aflição, no meio do sofrimento. Deus tem alívio para as nossas almas. Assim como Ele nos instruiu a separarmos um dia para o descanso. E a gente, quando faz isso, a gente sente como que a gente consegue recarregar as baterias, a gente consegue ter melhor qualidade de vida, porque a gente seguiu a palavra do Senhor. Mas, queridos, você percebeu que ele usa uma expressão, aqui no verso 1, assim, e é quando ele usa assim, ele está fazendo uma referência ao que ele escreveu antes. E aí eu quero ler com você aqui, um pouquinho antes, verso 16. Quem foram os que se rebelaram, mesmo depois de terem ouvido? Não foram aqueles que saíram do Egito, conduzidos por Moisés? E quem deixou Deus irado durante 40 anos? Não foi o povo que pecou e cujos corpos ficaram no deserto? E a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entrariam no seu descanso? Não foi ao povo que lhes desobedeceu? Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa da sua incredulidade. Assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de nós pense que falhou. Há um grande risco quando nós esquecemos nossa história. Um povo que sem memória, um povo que não valoriza a sua história, é um povo que patina, é um povo que repete os erros, é um povo que não avança. Temos refletido sobre isso nesse tempo de escolhas políticas que temos que fazer pelo nosso país. Se esquecermos a nossa história, seja ela desde a época de que nos tornamos independentes de Portugal, desde a época que nos tornamos república, desde quando a nossa Constituição, a atual Constituição foi formada, ou esquecermos a história mais recente dos anos, dos últimos governos, se nós nos esquecermos disso, corremos um sério risco de experimentarmos a repetição de mazelas, de sofrimentos, de uma série de problemáticas que fazem a gente não avançar. Aquela máxima que eu cresci ouvindo, e provavelmente meu pai também, que o Brasil é um país do futuro. Parece que esse futuro nunca chega. O Brasil um dia será um país de primeiro mundo. Parece que a gente brinca, né? O pessoal da Fórmula 1, que a gente fica na expectativa de que um dia ele vai ganhar, né? Só chega em segundo. Nunca ganha. Se esquecermos a nossa história, se não valorizarmos a nossa história, corremos o risco de patinarmos e não avançarmos. Isso acontece aqui. Isso nessa noite é muito importante para a nossa reflexão. Porque é exatamente nesse sentido que
há uma lembrança da promessa de Deus. Não é apenas uma palavra de esperança nessa noite, é uma palavra de advertência, é uma palavra de atenção, de alerta. Porque existiram pessoas antes dos cristãos hebreus, para fazer uso aqui da terminologia da carta, que também ouviram as boas novas, que também aprenderam sobre o descanso, também receberam a promessa de um descanso. Você vai lembrar, e é isso que ele está se referindo, você vai lembrar da história daquele povo que passava fome, mas o filho que havia sido vendido e os seus irmãos mentiram dizendo que ele tinha morrido, este que foi vendido pelos irmãos, escravizado no Egito, se tornou o maior, o segundo maior no Egito, apenas submisso ao faraó. José, o governador do Egito. Você vai lembrar da história, aliás, a novela mais recente fez com que essa história se popularizasse. Muitos conhecem a história de José, não porque leram Gênesis, mas porque viram a novela. Mas você vai lembrar que sua família passava fome na sua terra natal, e ele manda trazer toda a família. E aqueles pouco mais de 70 que vêm então da terra, agora recebem um pedaço de terra do Egito, talvez uma das melhores faixas de terreno do Egito, para se estabelecer. E ali esse povo se torna numeroso. Filhos, netos, eles vivem anos, décadas, séculos naquela terra. Até que vem, José falece, morre, até que vem um faraó que não conheceu a história de José. E olha para os hebreus e dizem: esse povo está grande demais. Se esse povo descobrir que eles são mais do que a gente, eles vão se juntar, eles vão escravizar a gente. Então, antes que eles façam isso, nós vamos escravizá-los. E então, os hebreus são escravizados no Egito. E agora começa um tempo de agonia. Dias de agonia. Um dia, 2 dias. E aqui a impressão que dá é que um dia é igual a 1000 anos, ou 1000 anos é igual a um dia, porque parece que não acaba. E quando a coisa parece que fica ruim, eles clamam a Deus, Deus levanta um libertador, é Moisés, e Moisés vai ao faraó e fala para ele: Deus me mandou levar esse povo daqui. E o faraó: ah é? Então agora dobra a carga sobre esse povo. E aí aqueles dias ruins se tornam piores ainda. Mas você vai lembrar a história, porque se não me engano, além de estar escrita no Gênesis, a história de Moisés também virou novela. E você vai lembrar que Deus envia pragas ao Egito. E Faraó libera o povo. O povo chega na beira do mar. Atrás, o exército de Faraó, na frente, o mar. E ali nós temos a história tão fabulosa do milagre de Deus em abrir o mar e fazer o povo passar a pés secos. E quando chegaram do outro lado, Faraó e o seu exército são inundados. O povo foi liberto. Não passaram poucos dias, esse povo começa a reclamar porque não tem água para beber. Deus mandou água da rocha. Mais alguns dias, esse povo começa a reclamar porque não tem carninha, não tem mistura. Deus manda as cordonizes. Mais alguns dias, esse povo começa a reclamar e diz assim: estou cansado, só cordonize. Deus manda o maná. Esse povo começa a reclamar, porque Moisés está demorando demais, porque disse que ia ali orar. Moisés não volta. Acho que ele não vai voltar não. Ele deve ter descoberto um oásis por aí, se está se dando bem, largou a gente aqui. É desse povo que está na história dos hebreus do primeiro século.
Porque os cristãos hebreus corriam um sério risco de se esquecer da história dos primeiros hebreus e repeti-la. Experimentaram os grandes feitos de Deus, experimentaram os milagres de Deus, experimentaram a palavra de Deus, viram que o Deus que promete é o Deus que cumpre. Mas ainda assim, um povo que reclamava, um povo que não obedecia, um povo que se desviava por qualquer problema. É esse povo que Deus então olha para ele e diz: vocês não têm parte comigo. Vocês vão fazer meia volta, vou ver, e a viagem que vocês iam fazer de pouco mais de 4 semanas, com menos de 4 meses, agora vocês vão passar 40 anos, porque eu só vou deixar entrar aqueles que não fizeram o que vocês fizeram, com exceção de 2 servos meus. Seus nomes? Josué e Calebe. Porque eles não murmuraram, eles não esqueceram e não viraram as costas para o seu Deus. Por acaso Josué e Calebe não foram escravos no Egito? Por acaso Josué e Calebe não estiveram diante do mar fechado e com o exército atrás? Por acaso Josué e Calebe não ficaram com sede no deserto? Por acaso Josué e Calebe não ficaram com fome, vontade de comer mistura no deserto? Experimentaram tudo isso, mas a atitude deles foi a atitude de não esquecer do seu Deus. Pois bem, meus irmãos, lembrados então de que a história registra homens e mulheres que experimentaram os milagres, que experimentaram a palavra, que sabem que há um Deus no céu, criador de todas as coisas, um Deus poderoso para fazer milagres, o Deus que responde às orações, o Deus que não abandona os seus. Há 2 tipos de povo: aqueles que perseveram e se mantêm obedientes por quem Deus é, e aqueles que por qualquer problema viram as costas para o seu Deus. Aqueles que têm, e é difícil entender isso muitas vezes, embora seja um fato, gente que se decepciona com gente, e que por causa disso vira as costas para Deus. Gente que se decepciona com os grupos. Grupo que não concorda com outro grupo. E que por causa disso, vira as costas para Deus. Gente que ora, faz seus pedidos, e porque Deus não respondeu do jeito que ele queria, vira as costas para Deus. Que para tudo tem sempre uma desculpa. E com a culpa em Deus. Então, se eu e você, assim como os hebreus da antiguidade, os cristãos hebreus, se eu e você sabemos de que Deus estabeleceu um descanso para os seus. Deus dá descanso no meio das lutas para os seus. E Deus estabeleceu na semana um dia de descanso para a gente não esquecer de que Ele alivia e promete o descanso. Assim como o arco-íris vem para lembrar ao povo de que Deus não vai destruir novamente o mundo com água, como no dilúvio. O 7º dia, o Sabá, o dia do descanso, nos lembra este Deus que alivia na hora da dor e que promete o descanso para a eternidade. A pergunta que fica para a gente nessa noite é que se eu e você sabemos que este Deus faz tudo isso, se Ele promete o descanso, se Ele alivia a carga e se Ele nos ajuda a cada dia a enfrentar as lutas, se Ele é esse Deus, então a pergunta que fica é: você está certo de estar vivendo no descanso do teu Deus? Você tem descansado em Deus? Você tem conseguido descansar em Deus?
Você tem conseguido não apenas saber das histórias, mas você tem conseguido viver e fazer da sua história uma história não de gente que não tem problema, de gente que passa 6 dias de luta, 6 dias de problema, mas que sabe que o teu Deus reina, o teu Deus vive e que dele vem a tua salvação. Você tem conseguido descansar em Deus? Pois é o desafio dessa mensagem dessa noite. O desafio de não apenas trazer à nossa memória quem Deus é, mas nos vermos confiantes e firmes neste Deus que não mente. Deus prometeu descanso para os que nele creem. Lemos isso no verso número 3 do capítulo 4 de Hebreus. Nós, os que cremos, entramos no seu descanso. Mas Deus também, a palavra de Deus também promete. Esse descanso é para os que se mantêm fiéis e firmes no seu relacionamento com Deus. Leia comigo o verso 11. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. E ele, mais uma vez, diz isso no verso 14 do capítulo 3, quando ele diz: porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firmes até o fim a confiança de que nele depositamos no início. O descanso de Deus, seja para os 6 dias da semana, o descanso de Deus seja para o tempo da dor, o tempo do sofrimento, o tempo da luta, o descanso de Deus para a eternidade é para aqueles que se mantêm fiéis, é para aqueles que se mantêm firmes. Não é para aqueles que vivem ou querem experimentar as bênçãos, mas não querem viver um relacionamento com o Deus que abençoa. O alerta para a gente nessa noite, então, é o alerta para nos mantermos firmes, é o alerta para que não esqueçamos daquele que prometeu o descanso. Eu quero terminar com 2 desafios para nós nessa noite, então. Apegue-se firmemente a tudo aquilo que você já sabe sobre Deus. Apegue-se a isso. Essa é a expressão que o autor de Hebreus utiliza para os cristãos que estão recebendo a carta. Ele diz no verso 14: visto, portanto, que temos este grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus Cristo, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Pastor, como é que eu faço para me manter firme? Como é que eu faço para não ficar vacilando? Como é que eu faço para não ficar oscilando? Quando está tudo bem, maravilha, mas quando não está, eu não consigo. Apegue-se firmemente àquilo em que você crê, não naquilo que você sente. Não naquilo que você está sentindo. Não é naquilo que você está vendo. Preste bem atenção. Não é se apegar firmemente ao que você vê. Não é se apegar firmemente ao que você sente. É se apegar, se firmar àquilo que você crê. Crença tem a ver com valores, tem a ver com princípios, tem a ver com fundamentos, e não com comportamentos, e não com aparência, e não com sensações. Então apegue-se firmemente ao que você crê. É um chamado para vivermos pela fé e não vivermos pelo que vemos. Está difícil, está doendo, está complicado, está sem saída. Isso é o que você está vendo, isso é o que você está sentindo. Você precisa se lembrar do Deus que prometeu ao povo de Israel o livramento e livrou, mas também do Deus que prometeu aos infiéis que desobedeceram, que eles morreriam no deserto, e eles morreram. Eles não entraram na terra não, não entraram no descanso não. Este mesmo Deus é o Deus que nos chama para crer nele. Apegue-se firmemente ao que você crê. É um chamado para voltar a sua atenção
para a mente transformada pela palavra de Deus, como diz Romanos capítulo 12, verso 2. Para nós não nos conformarmos com este mundo, mas nos transformarmos pela renovação do nosso entendimento. Apegue-se ao que você crê, firmemente, independente do que você estiver sentindo, independente do que você estiver vendo ou que você não está vendo. Você não está vendo solução, você não está vendo saída, não está vendo propósito, não está vendo nada. Não é para você se apegar ao que você está vendo ou deixando de ver, o que você está sentindo ou deixando de sentir. É para você pegar ao que você crê. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que os que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e é recompensador daqueles que o buscam. Este é o desafio, o primeiro desafio dessa noite. Eu não quero apenas te lembrar aqui do descanso que Deus dá. Eu não quero apenas trazer uma mensagem de autoajuda para você sair daqui dizendo: ai, que maravilha, Deus tem alívio para minha alma. É verdade, mas esse alívio para a sua alma implica em você se apegar firmemente ao teu Deus. Mas o segundo desafio para a gente nessa noite, juntamente com o primeiro, que é se apegar firmemente ao que cremos, como o próprio texto continua dizendo no verso 16: aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Então, o segundo desafio para nós nessa noite é o desafio de nos aproximarmos da presença de Deus. Isso não é natural na gente. Nós nos aproximamos dos símbolos, nos aproximamos dos ritos, nos aproximamos de tudo aquilo que aparenta Deus. Vivemos agora, muito recentemente, mais um período em que homens e mulheres, gente de quase todas as idades, de vários lugares do Brasil e até de fora do Brasil, em nome da fé, fizeram caminhadas quilométricas, horas e horas andando, dias, em nome da fé. Então não adianta apenas se apegar ao que você crê do ponto de vista da religião. É preciso se aproximar de Deus, porque a gente corre um risco de, por causa da religião, se aproximar apenas daquilo que se aparenta de ser Deus, daquilo que aparenta, mas não é. O desafio para os cristãos hebreus era que, no meio de toda a perseguição que eles estavam vivendo, no meio de tudo aquilo que eles viviam perseguição dupla, porque eram perseguidos por causa do Império Romano, mas eram perseguidos, e você vai se lembrar, Jerusalém se torna palco de inúmeras batalhas no final do primeiro século. Mas não apenas isso, eles também eram perseguidos pelos outros judeus que não reconheciam Jesus como Senhor e Salvador, não reconheciam Jesus como Messias. Então eles recebiam a pressão externa e recebiam pressão interna. E a palavra de Deus para eles é: aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde lá, na presença de Deus, receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Não é apenas para nos ajudar numa eternidade futura, é para nos ajudar naqueles 6 dias de labuta, naquele tempo de sofrimento, de dor, naquele tempo de dificuldade, de injustiças. Se aproxime de Deus, se aproxime da presença de Deus, viva com o Senhor todos os dias. O descanso em Deus é certo. Tem dúvida disso? Acho que não, né? Descanso em Deus é certo. Mas você tem descansado em Deus? Tem se apegado ao Senhor? Tem buscado a presença do teu Deus? Então eu quero convidar você nessa hora a fazer essa autocrítica. Nós vamos entoar uma canção, a equipe está se aproximando aqui exatamente para isso.
para que nessa canção a gente possa orar ao Senhor durante essa canção. E se preciso for nessa noite, você possa dizer para a sua alma, embora essa não seja a canção, fica a dica para a próxima: aquieta minha alma. Você possa dizer para você mesmo, e essa é a canção: perto eu quero estar do Senhor. Perto eu quero estar do Senhor, porque do Senhor vem a minha salvação. Perto eu quero estar do meu Deus. Seja você o filho perdido dentro da casa do pai, seja você o filho perdido longe da casa do pai, eu quero que você se lembre que na presença do Pai, na casa do Pai, com o Pai, você encontra descanso para a sua alma, descanso para a sua vida, alívio para a sua vida. Essa é a mensagem dessa noite. O descanso de Deus é certo. Eu espero que você saia daqui certo de que vale a pena descansar na presença do Senhor.